Vamos chegando para mais uma live da nossa semana da Personal Organizer na Europa. Hoje, mais uma live maravilhosa. Vamos entrando. Eu sempre abro um bocadinho mais cedo para dar tempo de todo mundo ser notificada e entrando com calma. Vamos chegando. Bebendo uma aguinha. Você bebe água? Eu bebo imensa água, litros e litros e litros por dia. Vamos entrando. Sem dar tempo de todo mundo ser notificado, o Instagram avisar todas as meninas para entrarem com calma, com tranquilidade. Deixa eu ver se tá tudo bem. Tá tudo certo. O som tá bom? Minha convidada já chegou. Convidada, diga pra mim se o meu som tá bom, se tá tudo certinho. A gente vai fazendo o teste. Se a luz tá boa, estão me vendo direitinho. Digam lá pra mim, por favor. Tudo ótimo? Ok. Tá ótimo. Vou aceitar aqui. Vamos entrando. Chegou aí a Isabel. Hugo, meu marido. Oi, marido. Vem sempre me apoiar. Tudo bem, marido? Isabel. Fazendo o teste aqui. Isabel, vendo se o som tá bom, se a luz tá boa. Oi, coração. Oi, coração. Ai, tá vendo? Vocês têm um marido que vem sempre te prestigiar nas suas lives. Tenha. Vamos chegando. Suzana, Ana. Olá. Bem-vindas, bem-vindas. Hoje, a nossa segunda live da Semana da Personal Organizer na Europa. Com uma pessoa que eu admiro muito, não é? A Marta, da Organização e Companhia. Ela vai partilhar com a gente toda a trajetória dela, desde o princípio de quando ela descobriu a profissão, tudo que ela fez para chegar onde ela está hoje, conquistou o sonho que é de muitas, não é? Que é viver 100% dessa profissão. Quem tem emprego, sonha em poder deixar o emprego e viver dessa profissão, estabilizada financeiramente, ter liberdade de tempo. Então é um sonho de muitas, para não dizer da grande maioria, das personal organizers, né? E a Marta, para mim, é uma organizer admirável, porque ela trilhou esse caminho muito bem trilhado. É um exemplo para mim, porque é uma pessoa que eu conheço de perto, que eu acompanhei de perto esse crescimento dela, né? Não é uma pessoa que eu já conheci e ela já tinha ali a história dela formada. Não, eu a vi nascer personal organizer, acompanhei todo esse crescimento dela e por isso eu faço questão de trazê-la aqui para dividir com você que está começando hoje na sua carreira de PO, dividir com você a trajetória dela para mostrar como é possível, né? Porque eu sempre digo,
que eu consigo, se eu posso, você também pode, mas muitas outras POs também conseguiram conquistar esse objetivo de viver 100% dessa profissão. Então eu trago a Marta como a prova viva, né, que eu vi crescer ali diante dos meus olhos, para dividir com você, inspirar você, te incentivar a fazer o mesmo. A gente pode, você também pode, tá bom? Eu vou já chamá-la aqui. Oi, Raíssa. Raíssa Tagliari, minha filha mais velha, o meu rebento, acaba de entrar. Bem-vinda, Raíssa. Aqui, já vou chamar a Marta. Conversa pontualmente, que a gente tem muito para falar. Quero ela aceitar. Oi, Vera, bem-vinda. Olá! Acabei de me pôr aqui e eles me apanharam assim, voltei assim muito rápido. Então, de repente, eu tenho que ir. Você tá com um pouco de eco, assim, tá longe a sua voz, assim, meio eco. Então, peraí. Então, É. peraí. Agora fez pausa. Mas é assim mesmo, enquanto isso vai entrando a gente. Agora está melhor? Agora tá melhor. Agora está toda a gente a ouvir esta live. Que eu estava aqui a tentar manter algum nível, não é? Assim, com o meu fone, tudo isso, mas não vai acontecer por isso. Por isso, pronto, é assim mesmo. É a vida. Vamos embora. Então, bem-vinda, meu amor. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado esse meu convite. Tá difícil conseguir um horário na sua agenda, né? Por isso, muito obrigada por ter tirado essa horinha, esse tempo, para dividir aqui com as minhas meninas, com as novas POs, ou com todo mundo que se interessa por organização, um pouquinho da tua história. Obrigada, viu? A primeira live que eu fiz aqui no Instagram foi contigo e eu lembro-me que naquela altura eu estava super nervosa e eu continuo super nervosa. Hoje estou super nervosa na mesma. E isto é uma coisa que, e pegando aqui um bocadinho no tema da aula que tu partilhaste hoje, isto é uma coisa que isto nunca muda. Não interessa se eu faço aulas gratuitas para dezenas, às vezes centenas de pessoas. Às vezes há pessoas com quem eu tenho de falar, quer seja aqui no Instagram, quer seja na minha vida, quer seja fazer uma determinada reunião com algumas pessoas, e eu parece que estou a começar agora, porque há coisas que não se explica. Por isso, isto nunca fica fácil. Isto é uma pessoa que vai constantemente enfrentando o caos, a sair da zona de conforto, porque e eu estava a ter uma mensagem, eu estava a dizer que eu estava muito nervosa, porque é uma coisa que não muda, é uma coisa que não muda. Isto, pronto, então... Respira. Mas comigo acontece o mesmo. Mas é algo interessante que isso é bom, porque eu já vi, assim, relatos de grandes atores de Hollywood, atletas, não é? Grandes nomes, a dizer que toda estreia, ou jogadores, a todo jogo, toda estreia de qualquer coisa, dá esse frio na barriga, essas borboletinhas no estômago, e que isso é muito bom, porque isso é sinal de que a gente, ao entrar em campo, né, entrar em cena, a gente quer entregar o nosso melhor, né? A gente sempre acha que será que eu vou dar conta? Será que o que eu vou falar vai ser bom, vai agregar, não é? Então é um medinho bom que nos impulsiona a entregar o melhor, né? A falar o que tem que falar. E vai ser sempre assim. Acho que o dia que a gente perder, né, esse nervosismo, essa ansiedade, é porque a gente entrou numa zona de conforto que a gente é muito bom e que a gente domina tudo, e aí começa a ficar ruim, né? Então é bom, é bom.
quando começa a ficar demasiado confortável, é a altura para passar para outra coisa ou para fazer alguma coisa. E tu sabes que eu partilho muito contigo dos meus projetos antes de eles efetivamente acontecerem. E eu acho que quando começa a ficar muito confortável, é a altura para fazer qualquer coisa que mexa ali um bocadinho. Mas estou até um bocadinho nervosa hoje. Mas eu acho que o meu nervosismo hoje é diferente. É porque estar aqui perante vendo as outras convidadas das lives, tanto a Helena de ontem como as próximas convidadas, estar aqui, ser uma dessas pessoas pronto, que vai incentivar e que já consegue ser um modelo para outros organizadores que estão agora a começar, é assim um bocadinho frio na barriga, porque é uma responsabilidade. Porque eu ainda não me sinto como essa pessoa, mas saber que existem pessoas que olham para mim e sentem isso e sabem que isso é uma realidade é espetacular, mas eu própria ainda fico assim um bocadinho nervosa. Como é que é possível haver tantas outras pessoas, tantos nomes que agora e eu estou ao lado delas ou estou a ser convidada para as mesmas coisas que elas estão, por isso é muito bom. Exato, e é assim mesmo, é o caminho do progresso, né? Conforme a gente evolui, faz um trabalho com responsabilidade, um trabalho de credibilidade, a ordem natural é a gente crescer, ser reconhecida, ser convidada, né? Andar ali ao lado de pessoas que quando a gente começou, porque é o que acontece comigo também, né? Já falei isso aqui várias vezes nos stories, andar ao lado de pessoas que quando eu comecei eu admirava, né? A pessoa organizer lá no topo, eu falava, uau, eu quero aprender tudo com essa pessoa, eu admiro muito o trabalho dela e hoje ser chamada de amiga, né? Fazer chamadas pelo WhatsApp, isso é muito bom, é o caminho do nosso progresso. E você é sim um exemplo, não só para mim, para todas as outras POs que começaram, né, há pouco tempo, 2021, 2022, estão começando agora, porque você trilhou um caminho de sucesso, você simplesmente foi lá e fez. Não, simplesmente não, a gente vai falar sobre tudo isso agora, né? Quem olha hoje, pensa que você, né, nasceu assim, fez um curso, né, fez um curso de PO e está lá. Está lá com quase 100 mil seguidores e clientes presenciais e clientes online e o teu próprio curso de gestão doméstica e etc. Quem chega hoje pensa, não sabe, né? Não faz ideia do trabalho, do esforço, do empenho que você teve que colocar para chegar até onde você chegou, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para começar, eu queria que você me dissesse há quanto tempo você é personal organizer? É assim, eu comecei aqui a página da Organização e Companhia, eu só tive esta, foi a única página que eu tive, eu não tive mais nenhuma, ou seja, eu comecei mesmo ali em março de 2020, eu trabalhava num hotel e depois continuei a trabalhar mesmo depois da pandemia, mas nessa altura estava em layoff e eu sou uma pessoa que, eu já estou a ver aqui algumas companhias a aparecer, algumas seguidoras minhas aqui a aparecer e quem me conhece sabe que eu não consigo estar parada e eu tenho que estar a fazer qualquer coisa. Eu estava no outro dia a dizer que eu complico a minha vida. Estava inclusive a dizer isso a uma cliente. Eu complico a minha vida. Eu tenho uma coisa que demora 5 minutos e eu vou arranjar a maneira daquela coisa demorar 1 hora a fazer. Porque eu vou arranjar a maneira de complicar aquilo. Por isso isto é uma coisa muito cómica, porque eu sou muito de simplificar e não sei o quê, mas quando se trata de fazer alguma coisa, dar alguma coisa, eu vou arranjar a maneira de complicar aquilo para me dar mais trabalho a mim. E então acabou por ser um bocadinho isso. Estava em casa, aquilo, estar em casa é divertido ali 1 dia, 2, 1 semana, estás a descansar, não sei o quê, mas depois estar ali 3 meses é muito cansativo. E então eu falava com o meu namorado, olha, mas eu até podia publicar algumas coisas, algumas fotos, porque fiz aquela coisa que toda a gente faz na pandemia, que é arrumar a casa e tudo isso. Podia publicar algumas fotos, coisas que eu já fazia, porque eu na altura da faculdade tive um blog que falava uma série de coisas, que depois deixou de existir, e começou a
assim. Só que eu naquela altura não fazia a menor ideia que existia organização profissional aqui em Portugal. Eu há muito tempo, sempre, desde que eu me lembro, desde que eu descobri o YouTube, que me lembro de ver outras personal organizers na América, principalmente na América, e eu sabia que isso existia, mas agora saber que isso existia aqui em Portugal era assim muito fora, já muito fora do normal. Só que depois uma pessoa começa a pesquisar mais aqui no Instagram e tudo isso, e vou ser honesta, eu não era um tema que eu pesquisava aqui no Instagram, nem sequer a minha conta pessoal, ali se calhar mais no Pinterest e tudo isso, mas aqui no Instagram não era de toda uma coisa que eu pesquisava, só que depois uma pessoa vai partilhando algumas coisas e vão sempre aparecendo isso. E acabou por ser assim um bocadinho do nada. Comecei a perceber que existia aqui em Portugal, quem é que fazia aqui em Portugal, como é que funcionava, que certificações é que era preciso, o que era preciso, que na realidade precisavas de certificações e tudo isso, mas só em 2021 é que eu tirei a minha certificação e é desde 2021 que eu sou certificada para atuar como personal organizer aqui em Portugal. Muito bem. É o caminho que a gente faz. Acho que nós todas, eu acho que a gente descobre sem querer. A gente está a pesquisar outra coisa. E de repente aparece, né? E a gente chama a atenção. O que é isso de personal organizer? Vamos lá ver, né? E aí o que acontece? A gente se apaixona e se torna profissional e segue em frente, né? Muito bem. Depois, é que ela tá se segurando, viu, gente? Ela tá dando pausas, que ela tá se segurando para dar pausas nas minhas perguntas, porque não é nada difícil a gente ficar aqui até 5 da manhã, né? É controlar as perguntas e as respostas, porque senão vai passar aqui até às 8 e tal e estamos aqui na conversa sobre nada. E eu falo mesmo de ter dificuldade aqui. Não, olha, não é uma entrevista, tá? A gente não está no Jornal das 8. Então aqui, olha, eu entrego assim as coisas das pessoas, né? A Marta é uma pessoa tal. Eu achava que eu falava demasiado até eu conhecê-la. Quem já fez o nosso workshop, que depois a gente tem um workshop juntas, né? Sabe do que eu estou a falar, né? Então, ela está ali se controlando, porque não é nada difícil a gente fazer uma live de umas 3 ou 4 horas, tá? Não é mesmo nada difícil. Então, vou seguir aqui, ó, o meu cronograma, que é o que eu estou fazendo para todas as lives, não é? Pois é. Então, em que momento você decidiu, fez o seu curso, começou a trabalhar? Antes dessa pergunta, que é, em que momento você decidiu deixar o teu trabalho e trabalhar só como PO, né? Eu acho que em nenhuma altura eu achei que ia deixar o meu trabalho. Por quê? Então vamos voltar. Pera, que é o que eu ia perguntar antes. Vamos voltar. Então você tirou o seu curso. Sim, já era o que eu ia dizer. A página. Certo. Eu tinha a página. E começou a exercer profissionalmente, certo? Certo. Tinha a começou página. A divulgar. Como é que você foi conseguindo assim os seus primeiros clientes, o seu primeiro cliente? Como é que foi esse caminho? Foi fácil, foi difícil a divulgação? Esse cliente veio da página, veio de uma pessoa que você conhecia, veio de laboratório? Vamos aqui falar dessa etapa primeiro. Eu comecei a página, foi totalmente como um hobby. E depois fiz o meu curso base, de formação base, e para quem já conhece aqui a Vanessa sabe que eu fiz o meu curso de formação base, fiz em simultâneo com a mentoria da Vanessa. Porquê? Porque, assim, eu sou uma pessoa, e as minhas seguidoras sabem, eu sou uma pessoa muito picuinhas de coisinhas, do género. Se eu vou gastar vou fazer determinado investimento, eu tenho que saber tudo de cor, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, etc. E uma das coisas que eu notei muito no início do curso que eu fiz foi que existia uma falha, não é uma falha da formação, mas existia uma falha para o mercado português, para o mercado europeu. E eu estava nesse curso, mas também não sei se é a minha maneira de ser, se é a minha maneira já de ver as coisas, querer andar 3 passos à frente. Eu, em pouquíssimas aulas, 2, 3 aulas, eu apercebi-me que aquilo não estava
redirecionar-me a 100% para aquilo que eu queria fazer aqui em Portugal. Sempre é proveniente do Brasil, é isso? Exatamente, tenho uma formadora brasileira. O que não é mau, porque o curso em termos de técnicas é bom, mas eu senti isso relativamente cedo. E na pesquisa no Instagram, nem sequer me lembro ao certo como é que aconteceu, encontrei o teu perfil e entrei na tua mentoria. Ou seja, ao contrário de muitas pessoas, eu fiz essas duas coisas em simultâneo. Por isso, quando terminei, eu terminei praticamente em simultâneo. Ou seja, eu senti que eu tinha uma bagagem bastante boa para começar a atuar. Eu, naquela altura, como eu disse, eu não estava... Nunca na minha cabeça pensei em deixar o meu trabalho, mas naquela altura também não estava a pensar que outro curso é que eu vou fazer. Não, porque eu senti que tinha a formação, tinha as técnicas e a parte prática aqui na Europa suficientes para atuar. Só que aquilo que acontece é que é aquilo que nós já falamos e é uma realidade, existe muito esta romantização da profissão. E todos nós vamos nesta onda, todos nós vamos isto é tão bonito, e vão chover clientes, e vai aparecer não sei o quê, e vai não sei o quê, e eu vou estar ali a fazer closets maravilhosos todos os dias. E isto é uma coisa que acho que ninguém nos prepara quando estamos a fazer, ou quando decidimos fazer um curso de formação. Por isso é que eu digo, eu nunca dispensei de existir no trabalho para ser personal organizer a 100%, por essa razão, porque não era uma coisa certa, eu sabia que não ia ser uma coisa certa, porque com a minha página eu conseguia perceber, eu não tinha clientes a toda a hora, eu não recebia mensagens a toda a hora, eu não estava no patamar em que estou agora. E aquilo que acontecia é que é um processo muitíssimo mais lento do que o que nos fazem crer que é. E por uma segunda razão, que eu formei-me, licenciei-me em Gestão e Administração Hoteleira, eu adoro hotelaria, adoro sempre toda a experiência que eu tive, em especial a minha última experiência de trabalho, eu adorava a equipa, gostava muito do sítio onde eu trabalhava, a minha chefia era excelente, ou seja, na minha cabeça aquilo estava tudo ok, ou seja, eu não iria deixar esse trabalho, não só por causa daquela parte do trocar o certo pelo incerto, não, mas eu gostava efetivamente daquilo. E eu digo isto muitas vezes a algumas clientes, que às vezes estou em casa delas e falamos, e eu digo isto que é, se o meu dia tivesse 50 horas, eu provavelmente estava a fazer as duas coisas, porque é uma coisa que eu gosto muito. E então nunca foi a minha motivação nunca foi eu vou deixar o meu trabalho. Como é óbvio, eu sou uma pessoa que eu sou ambiciosa e quando eu comecei a perceber, ok, se calhar isto funciona, se calhar se eu me dedicar eu consigo criar aqui uma fonte de rendimento que vai ser um bom complemento ao meu trabalho. Mas até eu ter, até eu ter uma boa base de clientes, até eu ter uma boa base de poupanças, nunca foi o meu objetivo. Mas isto é a minha história, porquê? Porque eu gostava efetivamente. Há muitas pessoas que não gostam de sítio de trabalho, não gostam do que fazem, não gostam dos seus colegas, não gostam dos clientes, não gostam dos chefes. Isso não era uma coisa que acontecia comigo, felizmente. Inclusive, eu vou ao sítio onde eu costumava trabalhar de vez em quando, porque são pessoas que eu gosto e é um local que eu gosto. Ou seja, não era o meu objetivo, foi assim um bocadinho uma obrigação, porque como eu disse, só tem 24 horas, como todos os nossos dias, mas na realidade foi isso. Acho que já falei aqui um bocadinho... Sim, porque as coisas foram acontecendo e a demanda da tua página chegou a tal ponto que você não conseguia fazer as duas coisas, sim, né? Então você começou a ser muito caótico, na realidade. Mas para chegar, porque esse é o ponto que a gente quer, né? Que as organizers querem. Para chegar a esse ponto de ter tanto trabalho como organizer, né? E daqui a pouquinho você fala todas as suas frentes de trabalho, online, presencial, cursos, né? Para chegar nesse ponto de, olha, eu tenho tanto... Personal Organizer está me tomando tanto tempo que eu já não consigo fazer outra coisa em paralelo. Como é que aconteceu, né? A sua dedicação, eu quero saber
Quais os esforços que você teve que fazer? Você teve que abdicar de alguma coisa, né? Sacrifício, talvez, acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer as coisas que tinha que fazer no fim de semana ou no feriado, não sei. Porque é o que eu sempre falo, que no começo a gente não consegue fazer aquilo, né, dentro da organização profissional. A gente não consegue trabalhar só com aquilo que a gente gosta. No começo, a gente faz o que a gente tem que fazer para alcançar o patamar de fazer só o que a gente gosta, de poder escolher, de dizer, olha, hoje eu escolho trabalhar de segunda a sexta. No começo era sábado, era domingo, era feriado, ficava até meia-noite na casa do cliente. Hoje, posso escolher, olha, sábado e domingo eu não atendo ninguém. Mas isso levou o quê? Alguns anos, né? Então, como é que foi para você chegar nesse patamar, né? De ter essa base de clientes e ter que deixar o seu emprego? Como foi essa dedicação, né? Não sei se sacrifício é a palavra, né? Mas tem que abdicar de algumas coisas. Como foi para você? Ou não? Foi fácil? Foi facinho? É assim, eu fiz aquilo que toda a gente fazia, que era publicar lá, fazer os meus laboratórios, publicar lá uma foto antes e depois, tudo isso. Só que cheguei a uma altura em que eu comecei a receber da parte aqui desta rede social, não é? Comecei a receber conteúdo de outras pessoas, comecei a receber, ok, o que é que esta pessoa faz, o que é que aquela pessoa faz, e eu comecei-me a perceber que eu, se ficasse na caixa que toda a gente fica, eu se publicasse fotozinhas bonitinhas, tudo XPTO, eu ia acabar exatamente da mesma maneira que a maior parte das pessoas acaba. Só que é assim, isto é uma coisa que tu te apercebes de um dia para o outro, não é? É uma coisa que tu te vais apercebendo, tu fazes uma publicação, tem 2 gostos. Tu fazes outra publicação, tem meio gosto. Nem sequer eu gosto a sério porque eu gosto do namorado, ou eu gosto de uma amiga, ou qualquer coisa assim. E então, eu comecei a perceber que isto não podia ser só organização. Eu tinha que me aperceber como é que funcionava as redes sociais, como é que funcionava o Instagram. Para mim, eu ia ao Instagram uma vez, sei lá, uma vez por semana, se calhar, se é que ia tanto. Tinha fotos das férias da não sei quanto tempo atrás, ou seja, não era uma coisa que eu nunca pensei que ia usar como trabalho. Então comecei-me a dedicar muito a perceber como é que funcionava, o que é que funcionava, o que é que resultava, testar, pôr mais hoje, pôr mais amanhã, testar uma série de coisas. E com isso, com esses testes, com o experimentar, com o ver o que é que dá, ver o que é que não dá, perde-se muito tempo. Perde-se muito tempo de estudo, perde-se muito tempo de experiências, perde-se muito tempo de testes, perde-se muito tempo de o que é que eu vou fazer a seguir. E houve, sem dúvida, uma série de... Eu não gosto de usar a palavra sacrifícios, mas na realidade é isso que aconteceu, porque eu, olhando para trás, houve muitas coisas que eu queria fazer que não tinha tempo para fazer, mas eu voltava a fazer tudo outra vez, mas efetivamente uma coisa que as pessoas não se apercebem, porque aqui em Portugal ainda temos muito esta ideia de que nós olhamos para uma pessoa, nós queremos o sucesso daquela pessoa, mas não queremos o trabalho daquela pessoa. Nós queremos aquele sucesso neste momento, mas não queremos todo o trabalho que a pessoa perdeu até chegar a este momento. E eu sei, tenho plena noção que há muitas pessoas que olham para o meu sucesso e acham que foi tudo muito fácil. Não foi. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. A mentoria da Vanessa eram aos sábados, ao vivo. Muitos sábados eu não conseguia estar ao vivo porque eu estava a trabalhar. Eu vinha do trabalho, às vezes vinha a ouvir a gravação no autocarro, às vezes quando chegava a casa vinha a ouvir a gravação e depois vinha testar, fazer publicações e procurar ideias e ver o que é que fazia sentido, o que é que não fazia. Sei lá, por exemplo, eu às vezes entrava de tarde, eu tinha horários rotativos, eu entrava de tarde, durante a manhã, passava a manhã toda a fazer, acordava cedo como se fosse para trabalhar, num horário mais cedo, fazia publicações de manhã, andava ali pelo Instagram, respondia a mensagens, ou seja, eu preciso de fazer isto, não preciso, mas o esforço que eu fiz levou-me até onde eu estou agora. E
aquilo que acontece é precisamente isso, que é, se nós queremos chegar a determinado patamar, e eu aqui já estava com aquela mentalidade diferente, que é, ok, pronto, mas eu se me dedicar, eu consigo arranjar aqui uma renda extra. Para mim no início era sempre uma renda extra, não era o meu negócio, era sempre uma renda extra. Mas quer seja uma renda extra, porque há muitas organizações, eu fiz isso durante muito tempo, que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Não interessa o que quer que seja, mas a pessoa tem de se esforçar, tem que se dedicar e não pode esperar que o sucesso caia como a chuva, caia do céu, que as coisas aconteçam do dia para a noite, porque vai haver muito esforço antes. E, para responder à tua pergunta, sim, houve muitas coisas que eu queria ter feito e não consegui, houve muitos dias que eu preferia ter ido tomar um café, mandavam-me mensagem, eu preferia ter ido tomar um café, meu namorado, vamos jantar, eu preferia ter ido jantar, vamos ao cinema. Não dá. Ou seja, temos que fazer determinados sacrifícios, vindo assim, determinadas escolhas, exatamente, porque o nosso objetivo está lá. Ou seja, se eu estiver focada no objetivo, eu sei aquilo que eu preciso de fazer para chegar a esse objetivo. Mas agora, é preciso não só motivação, mas é preciso muita disciplina, porque é muito mais fácil a ficar telemóvel ali a fazer uma coisa sem fazer nada, em vez de pôr a mão na massa e ir lá e fazer. Que é o que eu falo. Você às vezes vê, às vezes eu falo aqui nos stories, né? Que o tempo, primeiro, tem que ter um propósito, né? Esse objetivo, você tem que ter um propósito, seja pessoal ou profissional. O propósito da Organizer não é que não pode, eu vou falar não pode, mas eu não gosto de usar esse termo, você não pode. Poder você pode porque você quiser, né? Mas assim, em grosseiro modo. O propósito da Organizer não pode ser, são dois, né? Assim, de modo geral, que a gente mais ouve. O meu propósito é ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas, eu transformo a vida delas. Propósito errado. Depois o outro é uma profissão muito bem remunerada. Eu vou me tornar PO, vou fazer um curso que assim, vou ganhar muito dinheiro. Mas isso é a mesma coisa, gente, que você escolher ser médico, ser advogada, entendeu? Por um propósito, mas você não se dedica, não estuda, às vezes não tem talento, desculpa, mas há muita organizer que não tem, que não dá para essa profissão, né? Porque não basta aprender a dobrar as roupas, né? Como a gente sempre fala, é preciso mais. Então, como em toda profissão, não basta gostar. Tem que ter ali um quê a mais. Não é porque eu gosto, eu sei fazer a minha unha ou a sua, que eu dou para um negócio de abrir o Vanessa Nails, né? Qualquer coisa assim. Então, é preciso ter um propósito claro, né? Seja profissional, seja pessoal. Qual o propósito pessoal? Eu queria fazer uma renda extra. Ponto. Esse era o foco. E alcançou muito mais do que aquilo que você queria. Então, assim que as coisas vão acontecendo, né? Você está determinada a fazer aquilo dar certo, né? Então, você faz o que tem que fazer. Sim, desculpa interromper. E eu acho que essa questão do propósito, ela tem que ser muito forte. Agora não é preciso, tipo, todas as pessoas que se querem tornar personal organizer desistir do seu emprego e ir e abrir um negócio e viver daquilo. Não, se calhar o teu propósito, o teu objetivo é precisamente esse, que era o meu objetivo no início. Ok, eu tenho este meu trabalho, eu sou boa a organizar, eu vou pegar no meu hobby e vou torná-lo numa renda extra. Eu costumo dizer isto, o meu namorado diz que eu acho que qualquer pessoa devia de abrir o seu negócio agora, porque eu acho que qualquer pessoa tem motivos para ajudar outras pessoas. Mas isto é uma realidade. Sabes cozinhar, sabes, sei lá, mecânica, sabes fazer unhas, sabes te maquilhar, o que quer que seja. O problema é que as pessoas focam-se no conforto, focam-se no, ok, mas eu até ganho bem neste trabalho, eu até estou bem e dá para pagar as contas. Está bem, mas não era tão melhor se tu te esforçasses um bocadinho mais, pegasses nos blocos de tempo que tu tens
e te dedicasse àquele teu hobby que efetivamente podia dar um trabalho. Fazer bolos, vender bolos numa feira, vender pulseirinhas, o que quer que seja. É isso que eu quero dizer. Ou seja, a questão é que é exatamente aquilo que eu disse antes. As pessoas querem chegar a um determinado nível de sucesso, um determinado nível que outra pessoa qualquer chegou, sem o trabalho, sem o esforço, sem a dedicação que aquela pessoa teve. E eu, como é óbvio, eu também vejo outras pessoas na internet com quem eu me comparo. Como é óbvio, eu olho para algumas pessoas na internet assim, eu gostava imenso de estar ali naquela posição. Mas depois eu faço aquele rewind e começo a pensar assim, ok, Marta, mas calma, mas o que é que tu tens de fazer para chegar ali? E vamos tentar tornar isto um bocadinho realista, porque se nós ficarmos constantemente na internet a ver era tão giro eu ter a chegar àquele patamar daquela pessoa e não fazer nada, nunca vamos chegar a esse patamar, não é óbvio? E é o que eu ia falar sobre o tempo, né? Que você falou, pega, usa qualquer tempo que você tiver, né? Para se dedicar, seja a hora do almoço, seja na tua folga, seja à noite. Levanta mais cedo, acorda às 6, acorda às 5, vai ter 1 hora do seu dia para se dedicar àquilo, né? E outra coisa, é isso, a pessoa fica o dia todo no Instagram a ver a vida das outras acontecer. Quantas horas, né, a pessoa gasta a ver os stories das outras, a se comparar, ai meu Deus, olha o projeto que a fulana tá fazendo hoje, ai, olha a aula que a fulana tá dando hoje, olha não sei o que. Pega esse tempo que você tá vendo a vida das outras acontecer e faça acontecer, né? O sucesso que a gente vê, né, o seu, de várias outras, o sucesso que a gente vê, ele é construído nos bastidores, não é? Ele é construído aqui atrás das câmeras, não é? Só quando tá tudo pronto é que a gente revela. Mas o que dá trabalho é o que ninguém vê, né? É isso. E para pegar aqui um bocadinho pegar em todos os blocos e usar a folga e não sei o quê, isso era exatamente o que eu fazia. Eu usava as minhas folgas, tinha folgas rotativas, usava o tempo, por exemplo, se eu fosse de manhã, usava a viagem do autocarro para fazer planeamento das minhas publicações daquele dia, para responder mensagens, para fazer o que quer que tivesse de acontecer, eu usava aqueles blocos de tempo. Por isso é que eu falo tanto agora para as minhas alunas, para as minhas clientes, nesta regra dos 15 minutos, porque eu sei que ela funciona. Não precisam de me vir dizer que não funciona, porque eu pus essa regra em prática durante meses, durante semanas eu pus essa regra em prática, que eu, com um horário rotativo, eu tinha tempo para fazer uma série de coisas. Agora tu dizes, eu também pus a regra inversa em prática, que é muito mais fácil, que é tu estás ali e deixas-te andar e não sei o quê. Agora, se tu estruturares a tua vida, estruturares a tua agenda, tu tens tempo, tu sobra-te tempo. Se tu estruturares, eu vou acordar a esta hora, eu vou fazer exercício, eu vou me arranjar, eu vou fazer não sei o quê, vou ler, tu tens tempo. O problema é que tudo isso exige disciplina, tudo isso exige que tu pares um bocadinho e planeies. E as pessoas não gostam de fazer isso. As pessoas não conseguem estar ali paradas a fazer aquela atividade. Por isso, isso é uma coisa que eu falo para as minhas alunas, para as minhas clientes, para as minhas seguidoras. E vou dizer agora para quem está, para algumas POs iniciantes, que resulta. Por isso não venham dizer, regra dos 15 minutos não resulta, resulta para as tarefas domésticas, resulta para as tarefas de trabalho, resulta para as tarefas com miúdos, resulta para tudo. Mas, antes dela resultar, exige um planeamento por trás, exige dedicação e exige fundamentalmente persistência, que é fazer constantemente e pôr aquilo em prática, como é óbvio. Resulta, gente, resulta porque é foco, né? Eu aqui, para as organizers, eu posso dar sempre a sugestão que eu sempre uso com as minhas clientes, né? Pega ali o cronômetro do teu telemóvel e mete ali 5 minutos, não precisa ser nem 15, 5, não, é sério, 5. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você faz em 5 minutos. Você estica a cama, você lava a louça, você estende a roupa. Não sei. Experimenta, você que está aqui. 5 minutos, nem mais nem menos.
e faça qualquer coisa que tiver por fazer aí na sua casa. Você vai se surpreender com tanta coisa que você consegue fazer. Às vezes você faz aquilo que tem que fazer e ainda só passaram 3 minutos. Restam 2. E se você ficar olhando para o relógio, 2 minutos demoram para passar, dá para fazer imensa coisa. Isso é verdade. É foco ali, é parar e fazer. Simplesmente fazer, né? Só que às vezes a motivação e principalmente... Eu acho que às vezes não é só motivação, às vezes é a própria dedicação. A dedicação não é suficientemente forte para que a pessoa mantenha isso, faça isso dia após dia, após dia, após dia. E eu vou dar um exemplo aqui, não tem absolutamente nada a ver com o meu negócio, não tem nada a ver com a organização, com a gestão doméstica, nada disso. Eu sou uma pessoa que eu detesto fazer exercício. E eu preciso de um objetivo muito claro e preciso de estruturar na minha agenda como se fosse uma reunião. Eu preciso de meter na minha agenda lá escrito hora X, exercício. E se para que vocês estão aí deste lado, para vocês fazerem determinada coisa, precisarem de escrever lá na agenda como se fosse um compromisso, vocês tinham que estar lá marcado, façam isso. Eu tenho-vos a dizer que para mim é a única maneira que funciona. Eu escrever na minha agenda que da hora X à hora Y eu vou estar a fazer aquela determinada tarefa, quer seja uma tarefa. Isso é muito bom porque você está marcado, está a assumir um compromisso consigo mesmo. E por isso é que eu digo muitas vezes às minhas alunas que efetivamente, tarefas de cá, tarefas domésticas, tarefas da nossa rotina, profissionais, e tarefas de bem-estar. Se nós temos aquela tarefa, eu quero ler antes de ir para a cama uns 20 minutos, mete na agenda, escreve lá, hora X, ler, eu quero fazer exercício, hora Y, fazer exercício, Se é isso que é preciso para tu manteres a tua rotina, faz isso. Isso é uma coisa que para mim resulta muito porque eu sou muito preguiçosa e eu procrastino imenso e para mim a minha mente ela tem que estar em modo trabalho, basicamente. Ela tem que estar ali em modo, se está ali um compromisso, é como se fosse um compromisso de trabalho. E resulta, para mim é o que resulta. É isso. Eu acho que tem que experimentar, né? Eu falo sempre para as meninas, tem que experimentar o que funciona para você. Mas a questão é que tempo, todo mundo tem, você tem, todo mundo tem tempo. O que falta é essa dedicação, é esse foco. Ok, o que eu vou fazer hoje? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer posts para minha página? Eu preciso escrever um artigo, eu quero escrever um blog. Eu quero fazer, sei lá, um projeto na casa de uma influenciadora. O que é que eu preciso fazer para conseguir chegar até lá? Que não é mandar uma mensagem, olá, fulana, isso não resulta, né? Então, o que é que eu preciso fazer? O meu posicionamento, como é que eu tenho que me posicionar? O que eu tenho que buscar, aprender, estudar para ter um posicionamento que eu quero vender, né? Que eu quero que as pessoas vejam e comprem o meu trabalho de organização, né? Então, é um bocado disso, de você pegar qualquer tempo que você tenha disponível e colocar ali no teu negócio, né? Foi o que eu falei um pouco na aula gratuita de hoje, que é você tratar o seu negócio como um filho. Como um filho, vai pegar, vai amamentar, vai trocar fralda, vai suprir as necessidades daquele teu filho até ele crescer e ficar independente, né? É basicamente isso, é exatamente isso, né? As organizers têm que entender que você decidiu ser organizer, não necessariamente você vai ser empreendedora, dona do seu negócio, porque você pode ser assistente, você pode fazer isso uma renda extra, como você disse, mas para renda extra você também vai ser empreendedora, porque os clientes não vão bater a sua porta pedindo, pelo amor de Deus, para você ir organizar algum espaço na casa deles, né? Você vai ter que aparecer, você vai ter que passar credibilidade, confiança. Então, de qualquer maneira, é um trabalho árduo ali, né? Sempre digo que não é fácil, mas também não é muito difícil. Porque se fosse muito difícil, a gente não estava aqui, né? Muitas não estariam aí. Então, é foco, determinação e fazer acontecer. Agora, deixa eu já pegar esse gancho e fazer uma pergunta que é:
Quando então você decidiu, ok, é hora de eu deixar o meu emprego e dar foco somente no meu trabalho de PO, como é que as pessoas à tua volta reagiram, né? Teu namorado, teus pais, teus amigos, as pessoas te apoiaram, ok, tá certo, vai lá. Ou ainda teve aquilo, olha, tens a certeza, é o certo pelo duvidoso. Como é que foi aí, pronto, à tua volta? É assim, devo dizer que os meus dois melhores amigos, o meu namorado e os meus pais, são as pessoas mais compreensivas deste planeta, porque porque qualquer coisa que eu faça, inclusive o meu namorado, qualquer coisa que eu faça, ele primeiro torce um bocado o nariz, do género, tipo, e o tempo? Para ele o problema é sempre o tempo, do género. Tu já não tens tempo na tua vida, onde é que tu vais arranjar tempo para isso? Mas, mesmo assim, ele é a pessoa mais compreensiva que eu tenho na minha vida. E agora falando aqui um bocadinho também, ele e os meus pais, e também falando aqui um bocadinho dos meus amigos, que aí foi provavelmente a parte em que eu notei mais que havia uma dúvida. Não dos meus dois melhores amigos, eles foram aquelas pessoas que ei, espetáculo, muito fixe. Olha, eu sempre pensei, aquelas pessoas que parecia que já estava lá, que já sabiam, e eu era a única que não sabia. Mas existiram outras pessoas que estavam no meu grupo de amigos, estavam no meu grupo de colegas, tudo isso, que eu agora olhando para o que aconteceu, no início torceram o nariz, a meio torceram o nariz, e hoje continuam a torcer o nariz porque torceram o nariz no início, que é o que eu costumo dizer. Mas eu costumo dizer que isto é uma coisa que eventualmente vai acontecer. Qualquer que seja a alteração que tu faças na tua vida, vai sempre existir um grupo de pessoas à tua volta que vai avançar, vai te motivar, vai te empurrar para que tu faças, e vai existir um grupo de pessoas que estão à tua volta e que vão deixar de estar à tua volta. E isso até é positivo. Porquê? Porque essas pessoas que estão à tua volta, na realidade, se elas continuarem à tua volta, elas vão estar literalmente à tua volta, não te vão deixar andar para a frente. E é muito melhor quando elas vão embora. Porque se elas forem embora, não está ninguém à tua volta para não te deixar avançar. Por não isso, vai caminhar comigo, vai no meu caminho que eu quero passar. Por isso, respondendo, as pessoas mais próximas de mim, que efetivamente que me interessam, foram super compreensivas. Eu acredito que possam ter tido assim uma dúvida ou outra do género, será que isto vai ser mesmo um negócio ou vai continuar a ser uma renda extra numa determinada altura? E acaba sempre por ser aquela dúvida que, independentemente de tu teres uma pessoa ou teres várias pessoas à tua volta que te apoiam, vai existir sempre aquela que eu chamo um bocado a mentalidade portuguesa, que é porque é que tu vais trocar o certo pelo incerto? Mas mesmo assim, estão ali e vão-te apoiar, mas fica sempre aquela dúvida. Mas, pessoalmente, as pessoas mais próximas de mim sempre me apoiaram. Se eu disser hoje, olha, acabei com a organização, vou arranjar um trabalho, vão continuar a apoiar, que isso eu sei, porque já foram conversas que existiram, já se isto for tipo tudo pelo ar, o que é que vai acontecer? Mas devo dizer que ali de um segundo patamar, ali mais ou menos como no LinkedIn, que existem as primeiras conexões e as segundas conexões, ali as segundas conexões, existiram algumas pessoas que felizmente já não estão na minha vida, mas que foram assim um entrave, ou colocaram assim um bocadinho alguns entraves do género, mas isso é um trabalho a sério, mas não sei o quê, mas ganha-se dinheiro com isso. Por isso, eu atualmente estou muito contente. O meu círculo é relativamente pequeno, muito pequeno mesmo, porque, precisamente por causa disso, porque eu fui reduzindo as pessoas mediante aquelas pessoas que efetivamente tu sabes que não interessa aquilo que tu faças, elas vão continuar ali a apoiar-te, e há pessoas que não te vão apoiar porque elas simplesmente estão lá, porque tu estás num determinado patamar na vida, quando tu passas esse patamar, que para elas é o patamar máximo, elas não te vão apoiar porque tu estás num patamar muito acima do delas. E isto não tem absolutamente nada a ver com a tua vida financeira, às vezes não tem absolutamente nada a ver com a tua vida,
quanto dinheiro tu tens na tua Não, conta. é Tem porque muito a ver com você teve a coragem de isso sair daquela zona de conforto que elas gostariam, mas elas não têm a coragem. isso. É, Mas pronto, mas o meu grupo, as minhas pessoas, essas sim são extraordinárias e apoiaram-me, continuam a apoiar. Se eu hoje desistir disto tudo, vão-me continuar a apoiar, eu sei, pronto, porque já sei que essas pessoas são assim. Mas a minha sugestão, porque eu sei que isto é um dos maiores entraves, aquilo que no meu ponto de vista, este é um dos maiores entraves, que é nós queremos fazer uma coisa diferente e depois às vezes não temos o marido ou o namorado que apoia, ou sei lá, não temos o irmão ou a irmã que apoia, ou o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga não apoia, ou até mesmo os nossos pais não apoiam. E honestamente é pensar o meu objetivo, eu quero chegar àquele objetivo, se a pessoa efetivamente gostar de ti, te apoiar, estiver hands down contigo, a pessoa vai passar essa barreira. Se a pessoa não passar essa barreira, é porque provavelmente ela não deveria pertencer à tua vida. Eu sei que isto é muito triste de dizer, porque muitas vezes essas pessoas que não passam a barreira são as pessoas mais próximas de nós, mas é assim, se efetivamente nós queremos chegar a um determinado patamar e essas pessoas estão a ser um entrave, temos que tomar decisões. Eu vou continuar a não avançar porque esta pessoa está aqui a puxar-me para trás, ou eu vou deixar esta pessoa pelo caminho e vou andar para a frente. exatamente. É a minha opinião, é assim um bocadinho duro de dizer, porque às vezes essas pessoas são mesmo muito próximas, mas efetivamente há decisões que têm que ser tomadas na nossa vida. É a mesma coisa com o trabalho. Mesma coisa com o trabalho. Se nós estamos num determinado trabalho e nós sentimos que nós não vamos avançar naquele trabalho, nós queremos chegar a um determinado patamar, queremos avançar para uma determinada posição e essa posição não existe naquele local, nunca ninguém subiu para aquela posição, vamos ficar ali só porque é certo? Não, vamos ter que avançar, vamos ter que despedir-nos e passar para a próxima. Pronto, e então acaba por ser assim um bocadinho a minha opinião em relação às pessoas que são um bocado entraves no nosso... Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu gosto muito dessa pergunta porque é o caminho inverso, né? Você tinha o trabalho, tinha o emprego ali. Eu, quando comecei, eu já não tinha trabalho, eu estava sem emprego, com a minha filha bebê, estava em casa a ser mãe de uma bebê que acho que de um ano ou qualquer coisa assim, né? Então eu já comecei, falei, não, ok, não vou mais procurar trabalho, vou fazer isso da minha vida, né? E é um caso daquilo, pessoas apoiam, outras apoiam não apoiando, mas estão ali, né? E outras é aquilo, mas isso é trabalho, mas isso é não sei o quê, né? Mas olha, não é melhor procurar um emprego e vai fazendo isso ali em paralelo? E tem pessoas que a gente encontra na vida muito desanimadoras, né? Que é tudo, meu Deus, que é aquilo, se ela não consegue, ninguém vai conseguir. Isso, pra mim, sempre foi um fator, assim, impulsionador. Que era tipo assim, eu não consigo? Pera lá que eu vou te mostrar. Acompanhe, siga-me, fica vendo. Olha só, fica vendo, né? Ó, tá caladinha, né? É assim, pra mim, que eu sou movida, tipo, eu duvido que você faça isso. Duvida? Mas é que eu acho que isso depende muito da personalidade da pessoa. Eu também sou assim. E eu, quando me vêm dizer, por exemplo, Marta, isso é muito difícil, isso não dá. Eu começo a vir assim uma cena que é, não dá onde? Porquê é que não há solução? Eu vou arranjar uma solução qualquer que isto vai resultar. E não sei, mas eu acho que isso também tem a ver muito com a personalidade, que há pessoas que simplesmente, não dá, olha, não dá, tchau. Mas eu identifico imenso porque eu sou essa pessoa. É quando me dizem assim, mas não dá, e eu... É o que eu falo. Eu posso, se você me perguntar, eu não tenho a resposta agora, eu vou procurar, eu vou lá buscar, eu conheço quem sabe, eu vou te trazer a resposta. Mas as minhas clientes sabem disso porque às vezes eu chego a um determinado sítio e eles dizem, Marta, mas eu já tentei, isso não dá. E eu começo a olhar para ali e eu digo, será que não dá mesmo? E começa a vir aquela coisa do, eu vou arranjar uma maneira de estudar.
E depois isso é nem que muito seja bom. trocar aquilo tudo, mas vai dar, vai arranjar uma maneira qualquer. Mas eu acho que isso é muito da personalidade das pessoas. Muito bom. Vamos aqui, olha, deixa eu. Alguém fez aqui uma pergunta e vamos já entrar nos 10 minutos finais, tá vendo? Nem parece que passou só 5. Alguém Eu fez ficava uma aqui a pergunta aqui a conversar imenso Felipe. tempo. Eu ficava aqui a conversar imenso tempo. Coloquem aqui perguntas. Quem quiser fazer pergunta. Ai, tem uma perguntinha aqui na coisa, já vejo. A Celi perguntou que eu via passar quanto tempo é que você continuou no seu trabalho e a fazer organização ao mesmo tempo? Durante quanto tempo você ainda continuou no seu emprego? Ok, Levando os dois. eu estava em layoff quando comecei, como um hobby. E depois voltei a trabalhar mais ou menos em julho de 2020, mas nessa altura eu ainda não estava a fazer, ainda não tinha clientes. Então posso dizer que provavelmente ali, vamos assumir, no início de 2021, que aí já comecei a ter alguns clientes mais constantes, começou já a haver algumas pessoas mais constantes, ali no início de 2021 e depois eu despedi-me em junho, acho eu, do ano passado, ou seja, em junho de 2022. Por isso, mais ou menos um ano. Um ano. Mais ou menos. Mas o que aconteceu foi que, por exemplo, eu consegui manter aquilo até, vá lá, até março, abril de 2022. Em março, abril de 2022, mais ou menos, começou a ser muito difícil, ou seja, mesmo com uma boa gestão de tempo, mesmo com arranjar ali os bloquinhos todos, mesmo com, sei lá, às vezes eu estava a marcar serviços eu tinha que esperar pelo meu horário do mês seguinte para marcar serviços ou consultorias e depois marcava assim um batch de todas no final do mês, mas ali, vá lá, em abril de 2022 já começou a ficar muito complicado de gerir tudo e principalmente eu comecei a perceber que eu estava a recusar determinadas propostas, não só de clientes, como também de marcas e como outro tipo de propostas que eu não podia fazer porque eu não tinha tempo, porque não dava para o meu horário, porque eu não sabia se no mês seguinte que horário é que eu ia estar a fazer. E aí é que foi aí que eu tive que tomar uma decisão, sendo que ali a partir de abril já foi uma altura em que eu já comecei a pensar, ok, e se eu tivesse que me despedir, o que é que eu tinha que fazer? Comecei ali a juntar algumas poupanças, eu sou uma pessoa muito direitinha, não me mando assim à maluca, eu tenho que perceber exatamente o que eu estava a dizer do curso, há bocado. Tenho que saber exatamente se eu vou fazer um investimento ou se eu vou fazer assim uma decisão à maluca, eu tenho que saber o quão maluca vai ser a decisão, tenho que saber exatamente o que é que vai acontecer. E então eu comecei mais ou menos a partir de abril a juntar poupanças que me permitisse, se eu não tivesse clientes nenhuns, sei lá, podia acontecer, se nessa altura não tivesse clientes nenhuns, o que é que ia acontecer? Pelo menos, o meu objetivo era pelo menos eu conseguir ter um bom pé de meia até o final do ano, ou seja, até o final de 2022, porque a partir de janeiro de 2023, e felizmente foi o que aconteceu, foi ali e estamos até agora. Quem viu os meus stories há uns tempos viu que eu agora fui obrigada a parar, porque efetivamente estava a ser muita coisa a acontecer, mas acho que deu para responder. Para quem está a pensar fazer, está a pensar conciliar as duas coisas, conciliar um trabalho full-time com a organização profissional ou com outro trabalho qualquer, a minha sugestão é pensar muito bem todas as possibilidades, todas as vantagens, todas as desvantagens, como é óbvio, tinha uma lista de vantagens, uma lista de desvantagens, não precisava estar escrita, mas eu sabia o que é que eu ia ganhar, o que é que eu ia perder, mas principalmente ter um bom pé de meia que dê para a pessoa estar ali pelo menos 6 meses sem clientes nenhum e continuar a conseguir pagar aquilo que precisa de pagar, efetivamente. Para mim, esse é provavelmente a maior sugestão que eu tenho, que é mesmo isso, que é fundamental. Vai, desperte, mas garante que tens ali um pé de meia. Se não resultar,
não há problema, voltas, arranjas um trabalho outra vez. Isso era o que eu estava, era aquilo que eu tinha, eu já sabia que ia resultar, não vou ser chunga agora, mas eu já sabia que ia resultar porque eu fiz se a o gente planeamento. começar alguma coisa pensando que vai dar errado, não começa, né? Mas eu já tinha muitas coisas que me diziam que ia resultar. Ou seja, eu já tinha clientes constantes, já tinha pedidos, exato, não estava ali, olha, tive um pedido e vão-me despedir. Não, era uma coisa que eu já tinha relativamente regular, e inclusive eu já tinha alguns que eu tinha recusado porque não ia ter tempo, porque às vezes era um projeto muito grande, eu não ia conseguir fazer ali nos meus 2 dias de folga. Fiz muitos projetos em, por exemplo, 3 semanas, que eu tinha 2 dias de folga, depois ia mais outros 2 dias de folga, depois mais ia 1 dia de folga. E depois ia trabalhar os outros 5 dias de trabalho. Ou seja, eu tive algumas semanas que basicamente eu não descansei. E aí depois aí começa a vir todo um cansaço demasiado extremo, porque mesmo que nós estejamos a fazer uma coisa que gostamos, pronto, acaba por ficar assim muito intenso. Fazer as coisas, conciliar e fazer. Isso é o maravilhoso desse nosso trabalho, porque se você tem um projeto, né, que vai durar ali 4 dias, e você tem 1 dia de folga por semana, você vai distribuir, você vai sim, 4 semanas demorar, vai toda quarta, ó, cliente, quarta. E a gente tem essa possibilidade, o cliente não acha ruim, tem que conversar, a gente pode fazer isso, né? Então, essa flexibilidade dá certo. Eu, por exemplo, hoje, se eu entendi, né, ao longo do tempo, eu, como né, a maioria que sabe, muitas sabem, o meu trabalho ele é 98,9% online, né, com as minhas clientes, com as minhas alunas. Então, é muito pouco que eu vou em projeto presencial. Mas sempre que eu fecho um orçamento, ou que eu vou para um projeto presencial, eu só vou aos fins de semana, vou aos sábados. Vou aos sábados. Então, porque é o dia que me dá jeito, né? Porque eu tenho muita coisa, tenho a minha filha, né? Então é aquilo. Tem que olhar bem a sua rotina, a sua vida, né? A sua rotina. Não é a vida do outro, não é a rotina do outro. Tenho que levar na escola, tenho que buscar na escola. Qual horário? Que dias eu posso? Então, marco minha cliente, olha, cliente, é todo sábado, são 3 sábados, tudo bem? Tá tudo ótimo, gente, tá tudo ótimo. É um pouco de adaptar a sua vida, né? É como que a gente fala para os clientes, não é isso que a gente ensina? Que cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. E para organizer é a mesma coisa. Cada organizer precisa encontrar a sua maneira, né, de trabalhar, de conciliar com o trabalho, de ter foco, de fazer acontecer, de atender os clientes. Precisa encontrar. Por isso que é tão importante isso que você falou no começo, né, de não ficar olhando a vida das outras, né, e pensando que é fácil, que a vida é fácil. Ela tá cheia de cliente, eu não tenho nenhum. Não é bem assim, gente. A gente falou disso ontem. Nem tudo que parece é. Vocês precisam parar com isso, né? E eu gosto muito sempre de dar o exemplo da Marta, e eu vou aproveitar que ela mesma falou, né? Que ela fez a minha mentoria, que ela é a minha aluna, porque eu não ia começar, não ia falar nada, porque parece, ai meu Deus, é minha aluna. Olha, ela só tá onde ela tá porque ela é minha aluna. Não é nada disso, não, longe de mim, né? Isso é arrogância. Ela tá onde ela tá por mérito dela, esforço e dedicação. Mas a gente fica, né, orgulhosinha, assim, porque é uma cria, é um monstrinho que eu criei, né? Uma coisa gigante que eu vi nascer e que eu acompanhei o crescimento, tal como um filho, que é o que eu falo hoje. Cada aluna minha, para mim é uma filha ou é uma irmã, né? Tanto que outro dia eu fiz isso lá nos grupos do WhatsApp, eu senti falta, porque eu via muitas fazendo stories, né? E sumiu. Nossa, faz tempo que eu não vejo os stories da fulana. E fui lá no grupo de WhatsApp, exclusivo de alunas. Fulana, cadê você? O que se passa? Tá tudo bem? Tá doente? O que aconteceu? Então eu tenho esse relacionamento. Então a Marta, gente, pra mim é muito assim, satisfatório ver ela hoje, porque sim, ela é das minhas primeiras alunas, né? Essa escola nasceu em 2021 e ela entrou logo na primeira turma. Mal tinha aberto a página, mal tinha feito, né, a mentoria, ela confiou, ela se jogou e foi. Com a maluca da Vanessa, ela foi. E aí,
Para você que olha hoje, vê ela falando hoje com toda essa propriedade, dando conselho, pode pensar que ela não esteve aí no seu lugar. Com as dúvidas que você tem, ela teve. A Vanessa está aqui para provar. Ela teve vergonha de aparecer também, que foi o tema de hoje. Ai, meu Deus, será que eu consigo gravar uns stories? Consegue. Ela foi lá e começou. Ai, o primeiro cliente, Vanessa, me ajuda com esse orçamento. O que eu faço? O que eu não faço? Né? Eu lembro até hoje, o primeiro cliente, ela mandou uma mensagem, meu Deus, a cliente aceitou e não reclamou do preço, eu não estou nem acreditando. Então, assim, todas nós começamos do zero. Todas nós. Não adianta olhar, por que eu estou falando isso? Porque hoje, como a aula foi sobre Instagram, sobre as redes sociais, o medo de aparecer em vídeo, né, e tal, porque eu recebo muito essas mensagens. Ai, nossa, eu queria ser igual você. Ai, será que um dia eu vou falar nos stories igual você? Sim, se você praticar tudo que você praticar, você vai conseguir. Igual a mim, aparecer nos stories igual a mim, a fazer o que a Marta faz, você vai conseguir, né? Você tem que praticar, repetir, 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 que tudo que você pratica, você fica boa, né? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Só dizer uma coisa em relação ao que estávamos a dizer há bocado quando os clientes, quando nós não temos tempo e temos que usar o tempo que nós temos para marcar os clientes. Eu lembro de um dos últimos projetos que eu fiz enquanto eu ainda estava a trabalhar. Um dos últimos projetos que eu fiz é uma cliente minha, que ela continua a ser cliente minha, e ela foi a primeira vez que ela entrou em contato comigo. Esse foi dos últimos projetos que eu fiz antes de me despedir. E antes dela ela foi a primeira vez que entrou em contato comigo e eu marquei-lhe 2 dias da minha folga e marquei os 3 dias seguintes. Eu pedi um dia extra para fazer esse serviço. E foi assim uma distância, tipo uma semana. E ela estava cheia de pressa. Cada vez que ela marca comigo, eu já sei que essa cliente tem alguma urgência. E ela tinha urgência no serviço. E porquê é que eu estou a contar isto? Porque se o cliente é o cliente certo, não interessa se tu vais marcar para a semana a seguir se ela está cheia de pressa. Claro, como é óbvio, se não der mesmo, a pessoa vai dizer, mas não interessa se tu vais marcar para um dia depois, não interessa se tu vais chegar uma hora, em vez de começares às 9, vais começar às 10, marcaste que vais começar às 10 e ela está a planear começar às 9. Não interessa, porque o cliente, ele vai confiar em ti. Se ele confiou em ti para te marcar, para abrir as portas de casa dele, para tu entrares lá, a pessoa vai marcar, vai avançar. E isto é uma das coisas que é aquela coisa que eu digo, é aquela romantização da profissão, que as pessoas acham que vais ter um pedido de orçamento, vais mandar o orçamento e a pessoa vai fechar. Pode não fechar, mas pode não fechar porque aquela pessoa não está alinhada contigo. Eu, felizmente, agora eu sei quando eu recebo um pedido de orçamento se aquela pessoa está alinhada comigo ou não está alinhada comigo. Se ela vai fechar ou não vai fechar. Eu consigo, numa chamada de vídeo, perceber se aquela pessoa vai avançar ou não vai avançar. No início, eu achava que todos os orçamentos iam fechar, como é óbvio, mas isso é uma coisa que tem que ser falada e felizmente, e eu fico muito contente que isto aconteça, que o teu curso exista, para além das técnicas, porque efetivamente é mesmo isso, estas coisas têm que ser faladas, porque se estas coisas não forem faladas, agora estou a ficar corada, aquilo que vai acontecer... Tira print. Se estas coisas não forem faladas, aquilo que vai acontecer é que vai constantemente existir estas dúvidas de eu vejo a fulana de tal a fazer 5, 6 projetos por semana, enquanto que se calhar a fulana de tal está a reutilizar vídeos que já fez de projetos anteriores. Porque se uma pessoa estiver lá constantemente a ver, a pessoa já sabe que aquele projeto já foi de há 2 meses. Ou seja, temos que... Temos que falar disto e temos de... Principalmente que as outras pessoas que estão a iniciar a profissão, que estão em modo bebê, ainda a aprender a caminhar, como tu dizes, que aprendam isto, porque é muito difícil e é muito chato ver uma pessoa que está a começar ter uma falha, ter uma outra falha, ter outra falha e desistir. Mas se nós desistirmos às falhas, quem é que vai avançar? Toda a gente já lidou com falhas, mas as pessoas avançaram. E
felizmente, fico mesmo muito contente que o teu curso exista, porque é mesmo isso, é falar daquelas coisas que mais nenhum curso fala. É mesmo isso. Pronto, beijinho. Essa é a ideia. Não, mas é muito disso. Às vezes tem né, POs, né? Então ela mostra ali, a semana toda ela tá num projeto novo, né? A segunda ela tá num closet, na terça ela tá numa cozinha, na quarta ela tá na despensa. Gente, o que ela não mostra é que ela trabalhou 3 horas por dia e que, na verdade, ela tá numa casa só. Ela está numa casa só. Ou seja, ela tem uma cliente só, ela não teve 5 clientes, uma para cada dia da semana. Ela teve uma, que é a dona da casa. Então, a cada dia que ela trabalhou 3 horas, ela te mostrou. Então, assim, um dia nós vamos escrever um livro sobre os bastidores. Porque é para você não se comparar, né? Não ficar ali, não sei o quê. Faz o teu caminho. É o conselho que eu sempre dou para todas as minhas alunas, ou para o organizer que me procure e não é minha aluna. Faça o teu caminho, e o caminho se faz caminhando. Não há maneira. Aqui, olha a pergunta. Achei fixe esse stickerzinho aqui da pergunta. A Lourdes perguntou, como começaste a divulgar o teu trabalho? Não sei, eu acho que você não falou, que eu também ia perguntar isso. Foi já no Instagram? Sempre foi só o Instagram? Só. Sempre foi o Instagram e continua a ser muito difícil passar do Instagram para outros sítios. Eu agora já tenho outras pessoas na minha equipa que me ajudam aqui com as redes sociais e tudo isso, com a gestão de conteúdo e tudo isso, e é muito difícil eu passar para o outro lado. Eu estou a tentar, pessoas, eu estou a tentar, mas para mim é muito difícil porque eu sinto que o Instagram é assim o meu bebê. Eu comecei de 0 seguidores, eu comecei literalmente a página com o objetivo de organização e cresci para aquilo que é isto agora. E então para mim ainda é um bocadinho difícil passar para o outro lado. Eu sei que a Vanessa, eu lembro perfeitamente que ela tem, e agora assumo que deva estar neste novo curso, mas havia uma aula na mentoria que eu fiz que era para não pormos os ovos todos na mesma cesta, para não estar, temos que estar em várias redes sociais. Isso foi sempre aquela coisa que entrou a 100, saiu a 1000 para mim, porque eu nunca tive, estou a começar agora, mas para mim foi sempre o Instagram, sendo que houve muitas modificações na minha forma de partilhar o meu trabalho. Atualmente, o meu trabalho é maioritariamente online, porque eu escolhi que queria assim. Ou seja, atualmente, eu, como é óbvio, gosto daquilo que faço, mas aquilo que eu mais gosto é ensinar outras pessoas a fazer e a pôr em prática na sua casa. Isso é o que eu mais gosto, ou seja, eu vou dedicar mais tempo àquilo que eu mais gosto e àquilo que eu mais quero fazer. Não quero dizer que eu não faça a organização tradicional em casa das pessoas e tudo isso, mas a maneira como eu divulgo o meu trabalho foi alterando. Mesmo a forma como eu atualmente divulgo o meu trabalho de organização presencial é diferente. Eu não partilho tanto assim. A maioria das minhas clientes, elas nem sequer deixam eu partilhar, não me deixam partilhar o nome, não deixam partilhar as fotos, ou seja, e muitas das vezes nós vemos, voltamos à história da romantização, nós vemos assim 500 milhões de fotos lá no Instagram e achamos que a pessoa tem muitos clientes, mas muitas das vezes há pessoas que têm bastantes clientes, só que não lhes permitem a partilha de fotos, não lhes permitem a partilha do nome, a partilha do que quer que seja. E tu és um caso desses, que tu tens clientes de desorganização crónica que não querem essa partilha, não autorizam. Isso não quer dizer que esses clientes são mais ou menos que os outros. Não. Simplesmente aquilo que acontece é que nós temos que modular a nossa partilha, o nosso trabalho, àquilo que nós temos. E aquilo que eu me comecei a perceber é que estas minhas clientes de serviços presenciais, a maioria delas não autorizava a partilha, ou seja, eu comecei ali a focar nas consultorias online e depois passei a focar agora, que é o meu foco maior, que é nos meus cursos online que dão formação a pessoas normais, como eu, como tu, que querem fazer na sua própria casa. Não quer dizer que eu não continuo a publicar uma foto ou outra, mas o foco não é esse. Mas, para responder à pergunta, sim, foi sempre pelo Instagram. Uma coisa que eu não fiz, não me lembro de alguma vez ter feito, é aquelas género de foto de
Antes e depois, está feito. Tchau. Não, inclusive eu pus uma publicação agora de um antes e depois há uns dias, que está lá explicado o que é que aconteceu, como é que foi, e tudo isso é essencial, porque ninguém quer ver ali a foto do antes e depois. Olha, que estava assim, ficou assim. Olha que lindo. Não, ninguém quer ver isso. As pessoas querem perceber o que é que aconteceu, querem perceber o que é que tu fizeste, quanto tempo demorou, o que é que foi preciso. É preciso comprar estes cabides todos? Não, não é preciso. Reutilizou-se o que a cliente tinha. O que é que se fez? É uma coisa que, esta profissão, nós temos que nos lembrar que nós estamos dentro dela, nós somos personal organizers, nós sabemos tudo isto, sabemos o que é colmeias, sabemos o que é cabides de veludo, sabemos tudo e mais alguma coisa. Mas a pessoa que está do outro lado, a pessoa que nos contrata, não sabe nada. Nós temos que assumir sempre que a pessoa que está do outro lado, o nosso cliente, é um zero à esquerda na organização. Pode ser, a pessoa pode ter mais conhecimento que tu. E eu às vezes chego a casa de clientes e tenho alunas que já compraram uma série de organizadores que eu nunca na minha vida vi, e elas já estão 3 passos à minha frente. Mas nós temos que assumir, e isto para falar na divulgação, precisa ser dito. Nós temos que assumir que a pessoa sabe zero. E que nós... Isso. Ou seja, a divulgação foi pelo Instagram, mas não é simplesmente ir lá publicar uma foto de uma semana, depois mais daqui por um mês. Não, tem que existir um planeamento, tem que existir uma dedicação a um conteúdo. Ou seja, há pessoas que partilham o seu trabalho pelo Instagram e não funciona, e depois vêm com aquela coisa de isto não dá e não sei o quê. E há pessoas como eu que divulgaram todo o seu trabalho pelo Instagram. Ou seja, qual é a diferença? É a dedicação que é colocada aí e é a forma como é publicado. E a escolha de para quem você quer trabalhar. Só que é isso que você falou de uma das aulas, tem sim no meu curso, porque esse curso, ele é a mentoria toda, só que com mais aulas agregadas, né? E a mentoria sempre foi ao vivo e agora ele é gravado, porque eu entendi que é mais facilitado para quem vê, você pode assistir quando você quiser, da onde você quiser, como você falou, né? As aulas eram sábado e eu nunca podia estar, recebi a gravação, né? Então, ao longo do tempo, eu percebi, me disse, então agora ele é gravado, mas é tal e qual a mentoria, com muito mais aulas agregadas, atualizado para 2023, né? Então, essa coisa dos ovos na mesma cesta, o que eu falo é sobre o método de trabalho, né? Ou seja, não coloca os ovos todos na mesma cesta eu vou ficar aqui à espera de um cliente presencial me contratar para ir lá organizar o roupeiro. Não. Tem que buscar outras maneiras de rentabilizar. É vender produto, é aprender a fazer consultoria online, é fazer várias outras coisas que te permitam ali rentabilizar enquanto esse cliente da organização não vem. A respeito das redes sociais, é aquilo. Foca em uma só. Você escolheu focar no Instagram, assim como eu, né? Você vai colocar toda a sua energia no Instagram. Mas não quer dizer, só para fazer uma parte de parênteses aqui do que eu falo, não quer dizer que você não deve existir minimamente nas outras, mesmo porque para você sentir aonde o seu cliente está. Às vezes, é isso que você falou, que a menina vem e coloca toda a energia aqui no Instagram. Não dá em nada? É porque a profissão não dá. Não. Às vezes, se ela pegar tudo que ela meteu aqui e jogar em outra rede, no Facebook, no LinkedIn, pode ser, é ali que a tua cliente, que a pessoa que vai se conectar com aquele modo que você está divulgando, está. É simples quanto isso, né? Ou no blog, no teu site. Existem várias maneiras, né? Então é isso. Olha, já passamos 12 minutos. Deixa eu só terminar. Eu acho que nós temos que parar de olhar, como eu já disse, temos que parar de olhar para o resto, parar de olhar para o que é que funcionou com o resto e começar a pensar e a testar, essencialmente, aquilo que vai funcionar connosco. Isto é uma das coisas que eu falo muito com a limpeza e com a organização para as minhas clientes, para as minhas alunas, que é, eu posso estar aqui durante uma semana a falar de um produto, é maravilhoso, este produto é espetacular, eu já usei aqui, funcionou em tudo. Essa pessoa pode ir lá experimentar e não resultar em nenhuma das coisas que eu experimentei. Isto vai dizer que o produto não funcionou para mim? Não, simplesmente para aquela pessoa, nas circunstâncias daquela pessoa, não funcionou, não está a funcionar.
E eu não sei qual é a nódoa que a pessoa fez, em que tecido é que a pessoa fez, há quanto tempo fez. E eu posso experimentar para mim, pode resultar muito bem para mim, e a pessoa pode experimentar e pode não resultar para ela. E com o Instagram, com a profissão, é exatamente a mesma coisa. Há coisas que nós podemos experimentar, que a outra pessoa experimentou, está a falar e funcionou, e há coisas que para o nosso público podem não funcionar. Tinha aqui uma questão há bocado, que eu achei muito interessante, mas ela fugiu. E eu, como tenho uma memória de Dory, não me lembro. Só sei que era uma questão de que perguntava o meu nicho ou qualquer coisa assim do género. Era qualquer coisa assim disso. Tá. Não dá. Os comentários eles vão passando, eles somem. Mas pronto, Você quem que fez perguntou, a se quiser pergunta, voltar a se perguntar, que era qualquer coisa do você nicho que eu... se vier aí ainda, manda de novo Isso. pra gente poder encerrar. Eu disse, se deixar, ela fica aqui até às 5 da manhã. Nós temos que fazer assim uma live, tipo, durante a tarde inteira, a falar sobre tudo. Mas a gente gosta, né? Não custa nada, na verdade, não custa nada. Não é Não, aquela, mas é ai meu mesmo. Deus, ai meu Deus, ela precisa ir embora. Não, gente, quem já fez o nosso workshop sabe. A gente fez um workshop que não está disponível agora, mas é um workshop gravado sobre o Instagram. Instagram para empreendedoras, que serve para qualquer empreendedor, né? Mas a gente fala ali mais com organizer, porque somos organizers, mas é o Instagram que serve para qualquer empreendedor de qualquer área de trabalho aprender a lidar com o Instagram, que foi o que ela fez, né? A princípio era para ser um workshop de 1h30, que já era um bocado longo, e nós fizemos o quê? Um workshop de 3h30. É isso, tá? Só com conteúdo sobre o Instagram, não há lá mais nada. É só a Marta a ensinar tudo que ela fez, né? No Instagram dela, né? É isso. Tá aqui. Só para vocês entenderem como a gente fala. Afinal, aqui. Tem duas. Consegue ver? Espera, Carla. tem uma. Consegue ver? Eu perguntei qual é o nicho que ela mais gosta. E depois tem uma em baixo, que é praticamente a mesma coisa. Qual o nicho dentro da organização que gostas mais? Qual é o seu queridinho? Para quem, para quem não me conhece, não sabe aquilo que eu falo, o meu nicho é a gestão doméstica. E eu foco-me na organização residencial, a organização da casa, mas aquilo que eu gosto mesmo é a gestão doméstica, ou seja, não só a organização, mas também a limpeza, a parte de gerir mesmo, basicamente, que é para as pessoas conseguirem perceber aquilo que já falamos atrás da questão dos 15 minutos, para as pessoas conseguirem perceber que é possível ter uma casa limpa, é possível ter uma casa organizada, com pouco tempo, com uma agenda preenchida, com filhos, com não sei quantos filhos, com um trabalho full-time. Essa é aquilo que eu mais gosto, que é falar na gestão doméstica. Falo também muito de limpeza. Eu sou assim um bocadinho o Einstein, que eu gosto de ir lá experimentar as coisas e as pessoas mandam-me a perguntar se eu gosto, eu vou lá e experimento e depois demoro meses até chegar a um consenso. Mas isso é mesmo aquilo que eu gosto, que é a parte não só da organização residencial, mas também da limpeza e da gestão doméstica. E isso é aquilo que eu falo nos meus cursos online, para que as pessoas normais, pessoas como nós, que consigam aprender a gerir a sua casa de uma forma mais simples, para que acabem por ter um bocadinho mais de tempo para si, para fazerem aquelas coisas que elas mais gostam. Aproveita e divulga. Tens alguma coisa aberta agora? Tens algum curso, o desafio de 20 dias? De momento, as vagas... Eu não espero até agora, não, gente, é sério. Eu sou uma péssima, né, dona de casa. Eu sou uma péssima com a gestão doméstica. Eu sou uma pessoa péssima, né? E o conteúdo da Marta e o curso da Marta salvam a minha vida, né? Só que eu tô à espera até agora de um post ou de uma coisa que eu quero saber da coisinha da máquina da roupa, porque que fica ali no coisa. Não, é dois. Está na minha lista. Está na minha lista de coisas a publicar, a falar. Tem uma lista gigante de coisas que as pessoas me pedem. E eu tenho dois teus. Não, eu tenho dois teus. Uma delas eu já te disse que foi já alguém que me perguntou isso, que é essa da máquina da roupa. Essa está para breve. E tens outra que tu estás-me sempre a dizer, que é falar sobre organização digital, que eu já te disse que eu não vou falar
não vou fazer um curso de organização digital, mas é uma coisa muito interessante. Também me pedem, me perguntam, talvez um módulo no meu curso na academia, se calhar vai acontecer. Para responder à tua pergunta, agora que as pessoas possam conhecer e se inscrever. Atualmente as vagas para os meus dois cursos, elas estão encerradas, abrem novamente em setembro, mas eu tenho disponível não só o meu e-book, como agora na quinta-feira vou abrir novamente as vagas para o meu desafio de 21 dias, que é um desafio por e-mail, ou seja, é muito prático, as pessoas não têm que entrar em plataforma absolutamente nenhuma, basta que só tenham o seu e-mail. E recebem uma tarefa por dia, quer seja uma tarefa de organização, uma tarefa de limpeza, uma tarefa de gestão da casa, para conseguirem ter não só motivação para avançar, porque às vezes as pessoas estão totalmente assoberbadas, não fazem a menor ideia por onde é que hão de começar, e então esse desafio é precisamente para dar ali uma motivação extra e para dar como é que eu ia dizer? Um caminho para que a pessoa consiga perceber o que é que tem de fazer, quando é que tem que fazer, como é que tem de fazer. Por exemplo, há um dia que eu sei que é a limpeza das janelas e está lá a dizer como é que se faz a limpeza das janelas. Se calhar a pessoa nunca se iria lembrar de fazer a limpeza das janelas. Está lá um dia a fazer isso. Outro dia, organização da bancada da cozinha. São várias tarefas diferentes de várias zonas da casa, não só da organização, mas também de limpeza, para que a pessoa consiga iniciar esse processo. E vão abrir as vagas agora na quinta-feira, às 10 da manhã, abre novamente as vagas, são vagas limitadas, que é o meu desafio de 21 dias. Muito bom, sigam lá ela, que tem tudo lá explicadinho. E é muito bom mesmo, gente. Eu participo de tudo que ela faz, que ela oferece, porque eu preciso, sabe? E uma das coisas, agora já mudamos de assunto, né? Só um parênteses aqui para as donas de casa, né? Uma das coisas que mudou a minha vida, sério, mudou a minha vida, né? Ouvindo a Marta, fazendo ali o curso dela, enfim, foi mudar o meu dia de lavar a roupa. Mudou a minha vida, mas é aquilo, é o que ela fala, de uma rotina simplificada. Eu fazia tudo no mesmo dia, né? Eu mudei o dia de lavar a roupa, é isso, para não me alongar muito. Mudou a minha vida, é só para você saber. Então são pequenas coisas que ela traz da gestão doméstica como um todo, que ajuda e tem ajudado aí centenas de mulheres, porque são coisas que a gente, é aquilo, né? A gente olha pra gente, a gente não vê. E ela tem essa pegada de trazer tudo pra gente, olha como é que faz, começa por aqui, e você vai e começa a praticar e muda toda a sua vida, fica mais produtiva, fica mais leve, eu recomendo, tá? Sigam lá, tem tudo lá explicadinho, cliquem nos links para conhecer tudo. Vamos tirar o print da Vitória. Meninas, quem esteve aqui até agora com a gente, o meu muito obrigada. Vocês quiserem tirar um print e postar nos stories de vocês, marcando a gente, para a gente poder agradecer a vossa presença, repostar nas nossas páginas, a gente vai ficar muito feliz, tá? Vamos tirar aqui o momento do print, espero que não esteja com a minha imagem desfocada como ontem, porque ninguém me avisou, né? Então vamos lá, vou dar um segundo, meninas, tirem o print aí pra gente repostar depois, tá bom? 1, 2, 3 e já. Tá feito. Foi. Tá feito. Foi. Quem foi, foi. Quem não foi, depois tira um print assim a meio, quando nós estávamos a falar. Marta, muito obrigada, sim, foi muito. Meninas, ajudou? Escrevam aqui rapidinho, vocês gostaram dessa live de hoje? Deu para assim, ter uma visão um pouco mais ampla do que vocês podem fazer para continuar no caminho de vocês, né? Para persistir. Como a minha convidada de ontem falou, que a palavra é perseverança, né? A tua, Marta, teu conselho, falta o teu conselho para quem está começando hoje como PO, qual o conselho, ou uma palavra, como usou a Helena, diga lá pra gente. Eu vou usar uma palavra que também é um conselho, que é dedicação. Se a pessoa se dedicar, mas é mesmo dedicar, não é fazer de conta que se dedica, não, é dedicar a sério mesmo. A pessoa consegue.
pessoa vai lá e faz. Mas tem de se dedicar, tem de estar focada, que quer aquilo, que o objetivo é aquele, que vai chegar lá independentemente do que aconteça. Por isso, dedicação, que é assim um bocadinho de um resumo daquilo que falamos aqui e também daquilo que marca o meu percurso, porque eu sinto que se eu não me tivesse dedicado da forma que eu me dediquei, se tivesse sido só, ok, está bem, mas pronto, que não tinha chegado aqui. Por isso, dedicação é a minha palavra, mas acima de tudo também muito trabalho. Muito trabalho. Dedicação, trabalho, que isso depois vai levar ao sucesso, e eventualmente vai levar ao sucesso. Pode demorar mais tempo, pode ser mais rápido, pode ir mais devagar, mas vai levar ao sucesso. E agora, para dizer uma coisa que as pessoas às vezes não têm muita noção, que às vezes dizem, a página da Marta cresceu tão rápido e foi uma coisa tão rápida. Mas podemos ver aqui tudo o que eu falei. Eu comecei em 2020, já passaram 3 anos, não foi assim uma coisa de um dia para o outro. Ou seja, nós não podemos estar à espera que. Eu não posso estar à espera de ter exatamente o mesmo percurso que uma pessoa que começou há 5 ou que começou há 10. Mas uma pessoa que está a começar agora não pode achar que vai ter exatamente o mesmo percurso que eu, que já comecei há 3, que a Vanessa que já começou há 6, 7, 8. 7? Pronto, é isso que eu quero dizer, ou seja, não nos podemos comparar e focar no nosso objetivo e dedicar, e essencialmente dedicarmos àquilo, fazer constantemente, falhar, voltar a fazer, testar, fazer sempre. Eu tenho publicações que eu faço, agora focando aqui no Instagram, que eu faço, já fiz para aí 5 ou 6 publicações iguais de maneiras diferentes, ou seja, a mesma base de maneiras diferentes. E uma delas, a primeira, se calhar pode ter corrido mal, mas eu fui e fiz outra vez, e a segunda correu melhor, e a terceira ainda correu melhor. E agora volto a fazer. Quem está comigo desde o início, a Vanessa sabe que há publicações que eu às vezes volto a fazer. Há algumas delas que agora estão a funcionar muito melhor do que funcionaram lá atrás, e há outras que já funcionaram muito melhor do que estão a funcionar agora. Mas como é que eu vou saber isto? Porque fiz outra vez, porque testei. É exatamente isso. É não desistir à primeira adversidade. E eu sei que às vezes fazem, isso é muito fácil porque ela está não sei onde, está em determinado patamar. Está bem, mas é que as minhas adversidades são totalmente diferentes das tuas. E houve adversidades que... Não, mas é exatamente isso, é não desistir à primeira adversidade, que as pessoas têm muito esta mania de mas é muito difícil, eu não consigo. E tchau, e vão à vida delas. Tipo, não. Mas eu tive um cliente, mas eu tive um cliente muito bom, né? O meu primeiro cliente foi um closet, me rendeu 1.000 euros, mas passaram-se 2 meses, eu não tive cliente nenhum. Eu vou desistir, porque isso aí não dá nada. Então, isso. Para encerrar aqui, lembre-se, meninas, nem tudo que parece né? E faça o seu caminho, né? A gente está aqui como prova viva, além de muitas outras que vocês seguem. É possível, é possível. E outra coisa, para juntar aqui do nem tudo o que parece reúnam-se de pessoas, quer seja na vossa vida pessoal, quer seja na vossa vida profissional, que vos dizem a verdade. Não é aquelas pessoas que estão lá e dizem não, está muito bonita, e não sei o quê. Não, reúnam-se de pessoas, por exemplo, eu adoro a Vanessa, porque eu sei que lhe posso mandar uma coisa, eu posso ter passado semanas a fazer um produto, a fazer aquilo tudo, eu mando-lhe para ela, e se ela me disser assim, está uma valente, eu não avanço com aquilo, porque mais ninguém... Não, isso não é verdade. O meu namorado também me diz. Mas não é verdade. Mas é precisamente isso que é. Reúnam-se de pessoas que não estão ali com paninhos quentes só. Reúnam-se de pessoas que vos dizem a verdade. Porque são essas pessoas que vos vão ajudar a crescer. Se toda a gente à vossa volta estiver ali com paninhos quentes, vai correr tudo muito bem, e não sei o quê, e tudo. Não, é tudo muito lindo e tal. Vocês não vão ter a realidade até ela cair ali, pum. Ou seja, reúnam-se de pessoas, principalmente, falando agora para personal organizing iniciantes, porque isto é muito comum acontecer aqui. Eu vejo as coisas como eu não sou como a Vanessa, eu não falo destes assuntos, mas eu vejo tudo o que acontece, eu sei o que é que acontece por aí, e é uma coisa que acontece, é muito comum, que é paninhos quentes e corre tudo bem, e é perfeito. Não, reúnam-se de pessoas
na vossa vida profissional, agora principalmente como organizers, que vos digam como é que as coisas são, como é que as coisas são na realidade. Não é clientes todos os dias, não é um closet milionário todas as semanas, não é uma profissão maravilhosa que tens milhões na tua conta. Não, reúnam-se pessoas que vos dizem como é que funciona na casa do cliente, antes de vocês chegarem à casa do cliente, que é para não acontecer, chegam à casa do cliente e, olha, afinal isto não é como eu vi nas redes sociais. Ou seja, esse é mesmo o meu conselho a 100%, que é não só na vossa vida pessoal, mas principalmente na vossa vida profissional, como personal organizers, reúnam-se de quem vos diz a verdade, quem vos traz a realidade do que é trabalhar como uma personal organizer em Portugal. Que não é a realidade de trabalhar como uma personal organizer no Brasil, como a Helena estava a dizer ontem em Angola, na América, não é a mesma coisa. Por isso, reúnam-se pessoas com quem vocês possam aprender e possam crescer. E agora vou usar uma frase feita que é: quem não está preparado para aprender, não está preparado para ensinar. A partir do momento em que vocês deixam de estar abertos a aprender, todos os dias eu aprendo alguma coisa, todos os dias eu faço aulas, vejo aulas de outros cursos, de coisas que eu comprei, coisas que estão na internet, porque eu não posso ensinar outras pessoas se eu não aprendo, se eu estou ali na estaca zero. Por isso, baixem ali a vossa coroa, baixem o vosso nariz e aprendam a ser um bocadinho mais humildes e a confiar em quem realmente vos está a dizer a verdade. E isto não é por ela ser a minha mentora, mas não é mesmo por ela ser a minha mentora, mas provavelmente aqui do Instagram a Vanessa deve ser das poucas pessoas que vos diz exatamente como é que é trabalhar como uma organizadora profissional em Portugal, e há muita gente que ainda não vê essa realidade, que é mesmo essa, não é um mar de rosas. Vamos parar de romantizar esta profissão. Eu sinto que parece que estou a discutir com as pessoas. Vamos parar de romantizar. Eu fazer o meu curso para ganhar de 2 a 5 mil euros. Venha. É principalmente isso, na vossa vida profissional, na vossa vida pessoal, reúnam-se de pessoas que vos dizem o que é que está bem, o que é que está mal, como é que vocês podem melhorar, porque se for só paninhos quentes, vocês não vão avançar para lado nenhum. Para lado nenhum mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu ia complementar, mas eu vou encerrar assim, ó, com a chave de ouro. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigada, viu? Então, meninas, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, pode mandar para mim no direct, tá? Quer conhecer mais o trabalho da Marta, segue ela lá, envia um direct também, que a gente sempre responde todo mundo com muito carinho, assim que a gente puder, tá bom? Agradeço aqui a presença de cada uma, todo mundo que esteve por aqui. Amanhã temos mais, né? Já eu coloco aqui um post no feed. A minha convidada de amanhã vai falar sobre as diferenças exatamente de ser personal organizer no Brasil e em Portugal, tá bom? Já vocês ficam sabendo de tudo lá no feed. Um grande beijinho e até amanhã. Obrigada, Marta. Beijinho. Tchau.